Imagine que você está avaliando os resultados da próxima grande parada de manutenção, com um detalhe, antes de acontecer. E nesse momento você percebe que é possível reduzir os custos fortemente. É isso mesmo, pessoal. Hoje eu vou mostrar para você que o melhor momento para realocar equipes e revalidar toda a sua estratégia é antes de acontecer. Meu nome é Fábio Paiva e eu ajudo as pessoas a dominar os elementos do alto desempenho operacional. Eu formo Black Belt Simulation Based Lean Six Sigma. No quinto vídeo desse curso, em 10 a 15 minutos, nós vamos finalizar a etapa de medição sobre o modelo de manutenção de alto desempenho. Aqui está o modo como nós vamos fazer isso. Em 3 etapas, você vai validar seu modelo que servirá como base para o planejamento da manutenção. Vai aprender como trabalhar os dados e parâmetros em grandes paradas. Nós vamos garantir que o modelo virtual vai ficar funcionando de acordo com a realidade. A primeira parte vai mostrar pontos importantes do método FCM que eu criei depois de perceber as dificuldades e também inconsistências da programação tradicional. Essa tradição leva à subotimização e a altos custos desnecessários. Agora, com FCM, você vai poder programar considerando todos os fatores relevantes, como mantenedor interno, subcontratados, skills. De um modo simples, nós vamos considerar também o layout da planta e dos boxes de apoio, e até a lógica da supervisão é um fator relevante. Na segunda parte, nós vamos finalizar a etapa de medição do método Simulation Six Sigma. O cuidado com a medição é fundamental e por isso é necessário um MSE específico. Você vai poder acompanhar a lógica da programação. Eu quero lembrar que fatores como a síndrome do estudante e a lei de Parkinson são intrínsecos a esse tipo de processo e por isso a base é o CCPM e não o PERT-CPM. Isso vai influenciar fortemente os tempos de ciclo e isso deve ser considerado. O máximo cuidado, eu repito, deve ser tomado para a validação do modelo em realidade virtual. Para isso nós vamos ver algumas regras básicas. Finalmente, nós vamos para a parte prática. Você mesmo vai abrir o simulador e vai programar um modelo de manutenção. Nós vamos utilizar os conceitos de MTBF e MTTR diretamente sobre as recomendadas curvas estatísticas de probabilidades. As equipes de manutenção vão poder assim ser dimensionadas com diferentes estratégias e o menor custo pode ser alcançado. É isso aí, pessoal. Veja agora que consideramos uma boa quantidade de equipamentos que poderiam ser encontrados em uma planta automotiva. Eu fiz assim porque algumas medições que eu acompanhei nesse tipo de processo foram bem interessantes e sempre têm bastante oportunidade. Só para ter uma ideia, enxergamos uma turma da noite 25% mais produtiva que a do dia, quando a gente pensava que na verdade seria o contrário. No processo de paradas e manutenção, você sempre deve considerar os 3 elementos do alto desempenho. Como é que dá para planejar sem identificar bem o layout e as distâncias para onde o mantenedor se movimenta de uma tarefa a outra? Aqui você vai ter oportunidade também de ver o Gantt sendo preenchido conforme o andamento das tarefas, de acordo com o programado. Veja aí alguns dos fatores que foram considerados nesse modelo de manutenção. A verdade é que somente com simulação em Six Sigma é possível considerar dessa forma. É por isso que você pode testar cenários, fazer experimentos, planejando o menor custo e o cumprimento dos horários. É isso aí, pessoal. Defina os objetivos, as restrições, os fatores importantes estatisticamente e vá em frente. A programação tradicional quase sempre nem considera os fatores importantes e por isso acaba virando no máximo um checklist de cumprimento de tarefas. Esteja certo de agir cuidadosamente com a metodologia Six Sigma. Lembre-se, por exemplo, de separar processos baseados em suas distribuições.
Bem-vindo ao modelo que hoje você vai entregar para a sua equipe. Para melhorar a produtividade e também a confiabilidade das informações, pode ser que a gente precise mudar o método de medição do processo de paradas de manutenção. Na segunda etapa da fase de medição do DMAIC-S, nós vamos coletar dados e parâmetros do processo de modo a considerar os elementos fundamentais do alto desempenho. Num processo de manutenção corretiva ou parada de manutenção planejada, normalmente existe uma confusão entre controle do que chamamos projeto de parada e controle das atividades. Isso significa que pode ser que a gente tenha excesso de informações, o que o professor Goldratt chamou de síndrome do palheiro. A dica é que não precisamos tomar tempo separado de um conjunto de atividades com menos do que 2% da duração total. Analise com muito cuidado os dados em mãos e veja como fazer o uso correto nessa fase. Só para alinhamento então, repasse comigo as 5 etapas e objetivos do método DMAIC-S, começando pela definição com o processo definido, medição, validando o desempenho, análise, onde teremos as causas definidas, implantação, com as soluções já testadas e, finalmente, controle, garantindo a durabilidade da solução. Será que a experiência de um Black Belt em operação industrial pode ajudar a melhorar o processo de paradas de manutenção? Nessa etapa final da fase de medição do DMAIC-S, é importante entender como os dados foram medidos em campo, porque isso será o seu guia para a simulação. A base normalmente é uma programação feita pelo MS Project ou Primavera, que tem valores estimados sem muita comprovação. Dependendo do nível de implantação do CMMS, se você tiver dados históricos que passem em uma validação primária, considere que é seu dia de sorte. De qualquer modo, um ponto fundamental é chamar a liderança da manutenção e obter um consenso inicial. Isso pode ser feito mesmo usando a distribuição triangular. Eu já fiz isso e asseguro que funciona muito bem. Lembre que simulamos processos estáveis. A manutenção planejada precisa de uma maior estabilidade. Entenda como são tomadas as decisões durante a execução e simule o processo do jeito como é na realidade, para só assim ser validado. Com mais tempo na aula presencial, eu mostro em detalhes que o sistema de medição e manutenção deve considerar fatores humanos, como a lei de Parkinson, que pode afetar bem a sua validação e o resultado financeiro do projeto. A execução de projetos Kaizen em manutenção tradicionalmente segue metodologia TPM com foco no MTBF e melhorias no equipamento para MTTR. Nesse caso, de um modo estático, algumas vezes são feitas análises de posicionamento de boxes e áreas de apoio, mas isso é apenas um cálculo inicial. Para um máximo desempenho, precisa fazer isso dinamicamente, sem desprezar a variação nem interação entre as variáveis. Isso é otimização. Acompanhe esse vídeo e veja no modelo que as distâncias foram consideradas de forma a permitir o entendimento da real necessidade de deslocamento. Dessa forma, em nosso modelo, é possível ver que temos a opção da alocação das equipes nas duas extremidades da planta, que conta com 8 setores. Cada um desses setores tem um conjunto de tarefas sendo executada. Se o mantenedor termina uma tarefa no setor 5 no momento em que precisa iniciar o trabalho no setor 6, ele é automaticamente direcionado para lá. É isso que deve ocorrer na realidade. Eu quero dizer que o MTBF e o MTTR são importantes. Mas além disso, o layout também é importante, tem interação e tudo isso está diretamente ligado ao dimensionamento adequado do time. Só para resumir, pessoal, sem o layout, que é um fator representando até 30% do custo, você trabalha sem dados adequados. Sem dados, o planejamento não passa de uma sugestão e tudo isso vai ser resolvido na hora da execução. O planejamento nesse caso é apenas um checklist de cumprimento de tarefas. Agora você é o senhor do tempo. Em manutenção planejada, a habilidade de dominar o tempo é fundamental para um máximo de eficiência. Em minutos é possível enxergar meses. Você vai observar tarefas esperando pessoas e pessoas esperando tarefas. Então precisa considerar filas simplesmente porque elas são fatores estatisticamente relevantes no custo. Sobre a coleta de dados, se você já acompanhou a tomada de tempos em uma grande parada de manutenção, provavelmente sabe da dificuldade de ter dados confiáveis para estimativas. Uma outra coisa, tem muita variação de tempos além das próprias tarefas. No modelo de manutenção que eu coloquei para vocês, esse elemento está presente dinamicamente na demanda de tarefas, nos tempos previstos para execução, no sequenciamento de atividades, nas velocidades de caminhada para acesso às áreas e também aos boxes.
Dominando o tempo com habilidade, você vai coletar menos dados com mais relevância, evitando assim a síndrome do palheiro. Finalizando, vai saber usar distribuições tão simples quanto a distribuição triangular, que em muitas situações oferece ótimos resultados. Isso eu posso lhe assegurar. Em 4 grandes áreas, aqui você pode ver alguns dos principais fatores que influenciam na produtividade das grandes paradas, incluindo o comportamento e a saturação do time. Só para pegar um ponto, pessoal, imagine um processo de manutenção onde você pode comparar diferentes estratégias e isso rapidamente. Você vai poder criar cenários onde é possível enxergar gargalos no processo e locais onde é maior a espera por mantenedores. Vai ver onde tem folga diretamente na planta, aonde as atividades são realizadas. A verdade é que o planejamento atual leva necessariamente à subotimização. Por isso que a gente precisa de pelo menos 20% a mais de pessoas. Muito cuidado! A dessaturação provoca alteração no tempo de execução das tarefas pelo efeito da lei de Parkinson. Existe forte interação nesse processo. Se não considerar isso, você invalida a simulação. Para administrar esse sistema, considere passo a passo os pontos que eu mostro aqui e diminua os efeitos de Parkinson além da síndrome do estudante. O resumo nesse ponto é que o comportamento da pessoa influencia e muito na produtividade, e esse fator deve ser considerado como parte da lógica do modelo e também da administração do sistema. Para cada tarefa, é preciso fazer alocação por skill. Para cada conjunto de tarefas, é preciso alocar um conjunto de mantenedores. Limite a quantia de conjunto de tarefas e oriente a supervisão a controlar separadamente cada atividade com listas de verificação. Paralelamente a isso, controle o processo com tomadas de tempo de acordo com o conjunto de tarefas. Meça muito menos, mas meça nos pontos certos. O modelo que vamos estudar hoje mostra o processo de manutenção. Você vai perceber que diversos elementos foram acrescentados e o nosso objetivo aqui é transmitir alguns conceitos importantes. Um Black Belt Simulation não precisa ser especialista em manutenção para esse projeto. Ele vai naturalmente formar um time com especialistas onde cada um vai desempenhar o seu papel de forma organizada. Nós vamos criar um sistema que possa considerar os parâmetros de manutenção sob diferentes cenários. Você é o gerente geral de manutenção e precisa criar um modelo validado com a realidade. Você sabe que em qualquer processo é importante ser mais eficiente nas operações diárias. É por isso que seu sistema deve mostrar a forma e a estabilidade da distribuição da manutenção. Como Black Belt, você vai precisar de um gráfico como esse aí na tela para calcular o risco da operação de manutenção de modo equilibrado com o custo. Nessa fase do nosso estudo, você deve considerar que o modelo precisa abordar, além dos parâmetros dos equipamentos, os tempos de quebra e reparo. Dessa forma, veja que você deve preparar o seu modelo inicialmente para mostrar o gráfico que vai validar o serviço de manutenção. Veja aí que a forma a gente consegue com um simples histograma. Para a estabilidade vai ser necessária uma série temporal. Considere o nosso curso presencial, uma vez que para o controle da estabilidade desses tempos, você deve conhecer a técnica de Box-Cox. No nosso caso, o risco de nossa produção fica diluído com o uso de buffers para absorver maiores variações devido à manutenção. Como exemplo, em uma linha de 25 operações de solda, por exemplo, uns 3 buffers com 6 espaços pode ser um bom ponto de partida. Veja aí na tela que temos 3 buffers para proteger a operação. Será que são suficientes? Junto com você, acompanhe na tela como eu montei a variável dinâmica real diff MTTR. Como no vídeo 4, agora você deve inserir um histograma que chamamos H4 para a variável MTTR, na verdade, diff MTTR. Com base no último modelo, veja que ficou somente o label 005 porque o nosso objetivo aqui é estudar somente o time de manutenção. Inicialmente, vamos manter 5 labels 005. Acompanhe a programação das máquinas. A gente colocou 8 máquinas alinhadas 4 a 4.
Perceba que agora vamos processar dois tipos de produtos com as mesmas operações, porém, os tempos de ciclo mudam conforme o produto. Na programação da máquina 001, você deve montar a lógica para mudar o tempo de ciclo conforme o tipo do produto. Dê um pause no seu vídeo e simplesmente copie esse texto para o seu modelo, digitando os comandos que são bem simples com if, else, end. Faça a conexão do buffer 001 para o input dessa máquina e deixe em wait a saída. Entenda que essa lógica é para fazer que a próxima máquina puxe a peça da máquina anterior. Da mesma forma, veja aí a programação para a máquina 002, 003 e 004, terminando o que chamamos de primeiro trato nas fábricas italianas. Com o buffer 002 entre a máquina 04 e 05, podemos garantir uma boa proteção para as duas partes do sistema, ou seja, os dois tratos. A lógica é que se houver uma quebra de máquina da 05 até a 08, o primeiro trato pode continuar produzindo até encher esse buffer 002. Da mesma forma, caso haja uma quebra das máquinas de 01 até 04, o segundo trato pode continuar a trabalhar com as peças que estiverem no buffer. Imagine agora o que ocorreria com esse buffer caso os tempos de ciclo do primeiro trato fossem menores que os do segundo trato. Eu vou dar uma dica. No livro A Meta, do Dr. Eliyahu Goldratt, ele deu uma solução que foi feita para a tropa de escoteiros. Na minha aula presencial, eu vou mostrar como uma montadora recuperou 6 carros por hora somente com essa técnica em linha de alta tecnologia. A questão do dimensionamento dos buffers está diretamente relacionada ao tamanho das equipes de manutenção. Veja como inserir a programação de falhas no simulador Witness. O tamanho dessas equipes, por sua vez, está relacionado com as variáveis MTBF e MTTR, onde usamos 1500 e 200, respectivamente, só como exemplo. Para alimentar as variáveis dinâmicas, cuidadosamente alimente as informações nos campos conforme mostrado aí na tela. Para adicionar um nível maior de realidade, veja que a manutenção aqui é feita com uma quantidade de pessoas que varia aleatoriamente entre 1 e 5. É por isso que usamos a distribuição e-uniforme. Acompanhe também a lógica de programação das outras variáveis. Para alimentar o histograma é necessário alguma programação adicional. Em cada processo diferente, precisamos tomar as informações de forma única, sob pena de medir algo diferente do que a gente realmente precisa. Mas não se preocupe com isso agora. Novamente a dica é parar o seu vídeo e copiar as informações para o seu simulador Witness. Infelizmente aqui o nosso tempo é curto, mas na aula presencial eu explico tudo com detalhes. Você vai ver que não é preciso ser o gênio da lâmpada aí para programar nesse simulador. Finalmente você deve rodar agora a simulação. Analise o que ocorre na tela do seu simulador para ver a ocupação dos buffers e também a utilização da equipe. Observe o tamanho dos buffers contando a quantia de peças que fica dentro dele. Perceba a variação. Faça o mesmo para os labels 05 e veja que tem momentos em que estão todos disponíveis e também tem hora em que estão todos ocupados, alocados em alguma máquina. A questão aqui é se temos mantenedores suficientes ou não para garantir a produção. Experimente aumentar para um máximo de 10 mantenedores. Como você dimensionaria o buffer com 5 mantenedores? E com 10? Observe agora o histograma dos tempos de reparo, ou seja, o MTTR. Entre em Model, Options, Detail e esteja certo que está usando negativa exponencial para Breakdown, além de Erlang para Repair. Perceba que tem manutenção que demora pouco tempo, por volta de 10 minutos, enquanto outras chegam a mais de 600 minutos. Com base na sua experiência, você acha que isso é possível? Observe os relatórios e tire suas conclusões. Veja, por exemplo, as taxas de utilização dos mantenedores. Eu lembro que como a distribuição da necessidade de labor pede de 1 a 5, quando for sorteado 5, é preciso 5 pessoas para completar a tarefa. Então você não pode colocar menos do que isso, porque em algum momento vai parar a simulação.